Será que a psicanálise é mesmo uma bobagem, como andaram escrevendo e falando por aí? Em função dessa polêmica, eu achei que seria interessante eu vir aqui falar um pouco sobre a psicanálise, como ela se constitui e a que ela se propõe. Em um primeiro momento, eu acho importante a gente pensar que cada sociedade põe em funcionamento um ou alguns modos de subjetivação, ou seja, de constituição de sujeitos. E a modernidade se caracteriza pela hegemonização do indivíduo como modo de subjetivação. Para contextualizar como o individualismo surge, eu trago alguns pontos importantes para a gente pensar. No século XVI, as relações entre os indivíduos vão deixando de ser hierarquizadas, ou seja, não há mais uma orientação cultural, religiosa, política e cultural, e novas possibilidades de subjetividade surgem. Outra coisa importante é que, com a substituição do sistema feudal, onde havia o senhor feudal, o Papa, como autoridades que propagavam um discurso único que orientava os sujeitos, a consolidação do sistema capitalista como modo de produção. Nesse contexto histórico, também acontece a Reforma Protestante, liderada por Lutero, e que propõe uma nova relação do indivíduo com Deus, uma relação direta com Deus, sem intermediações. Nesse discurso protestante, se prega a salvação a partir de uma fé individual. E essa ética protestante, ela acaba por favorecer a acumulação e o lucro do sistema capitalista com a valorização máxima do trabalho. Mais uma coisa importante é que, juntamente com isso, há a revolução tecnológico-científica, que vai estabelecer uma nova relação entre sujeito e objeto do conhecimento. Essa nova forma de pensar e conceber o conhecimento, ela pressupõe um embate entre o campo do conhecimento da modernidade e o campo do conhecimento do feudalismo. Então, de modo geral, a modernidade se apresenta como a hegemonização da ideologia capitalista e individualista com base num crescimento econômico ilimitado. Considerando isso, eu achei interessante resgatar o livro da psicanalista Maria Rita Kell, chamado Deslocamentos do Feminino, que é esse livro que eu tenho aqui, porque nesse livro ela faz uma retomada desse momento de transformações sociais e esclarece que, com a valorização dos direitos individuais, de liberdade e igualdade, a modernidade proporcionou um campo muito mais vasto e variado para a constituição dos sujeitos. E é nesse momento que as neuroses aparecem, o que coincide com o nascimento da psicanálise. Então, como é que a gente pode entender as neuroses, né? A neurose ou as neuroses, né? Elas podem ser entendidas como a manifestação de sofrimento psíquico característica do sujeito moderno e desse contexto no qual o indivíduo se torna central. O sujeito neurótico, que é o sujeito da psicanálise, é alguém que se produz no vínculo com o outro e com esse outro que é o social, a cultura, o simbólico. E uma vez que não existe mais o discurso católico único para orientar os sujeitos, o sentimento de desamparo e de responsabilidade diante do próprio destino aparece como consequência. A Maria Rita Kell afirma que a liberdade, esse ideal moderno, né, inaugurado com a Revolução Francesa e transformado em direito individual com o estabelecimento da burguesia como classe hegemônica na Europa, ele cobra o preço desse desamparo e desenraizamento. Seguindo o raciocínio dessa autora, na modernidade a gente sai do antigo sistema de monarquias e a família passa a se tornar nuclear, ou seja, temos lá o pai, a mãe, os filhos, e com isso a família vai se tornando gradativamente e começando a funcionar como um certo empreendimento. A gente pode entender esse empreendimento, né, no sentido de que os filhos se tornam objetos de investimento dos pais e também responsáveis pelo seguimento das conquistas dos pais. A dificuldade com isso
é que o filho não herda apenas um mandato de dar sequência às conquistas dos pais. Ele herda uma série de novas exigências em relação à sua própria realização individual e subjetiva. E a consequência dessas demandas contraditórias, né, que por um lado ligam o sujeito à família e por outro cobram desse sujeito a realização individual, é a revolta contra essa própria família. A gente pode dizer com isso que a neurose se torna a resposta possível para os impasses dessas demandas conflitantes que incidem sobre o sujeito moderno. E a culpa vem com ela na medida em que a realização subjetiva e individual vai contra a família e o investimento que é feito nos filhos. Na psicanálise, e de acordo com a Maria Rita Kell, esse ideal de autonomia, herdado pelo sujeito da modernidade, ele é incorporado ao supereu. E o que é o supereu na psicanálise? Ele é pensado na psicanálise lacaniana como um agente da pulsão de morte, que impõe o gozo. Ou, em outras palavras, é essa voz, é esse imperativo que nos diz: seja livre, seja feliz. Mas para se fazer valer, o supereu ele produz o recalcamento, o esquecimento da totalidade da tradição e da história da qual a gente faz parte. Porém, por mais que a gente queira esquecer essa tradição, essa história que está na nossa origem, né, antes da modernidade, ela não deixa de existir e de nos determinar enquanto sujeitos. O que acontece é que essa memória esquecida se torna ainda mais poderosa, porque aquilo que a gente recalca sofre uma pressão do nosso psiquismo para vir à tona. E reaparece com os automatismos de repetição e com os nossos sintomas. Então acabamos por repetir automaticamente em nossas vidas e nos nossos atos e sintomas aquilo que fica esquecido e recalcado no inconsciente e que acaba por nos dominar na medida em que a gente vive sem saber aquilo que nos domina. Ao invés de produzir liberdade e autonomia, o esquecimento da memória acaba por produzir repetição dessa tradição esquecida e recalcada. Ao nascer, herdamos uma língua que já existe antes de nós, né? E que faz parte de um contexto social, de uma cultura, de uma tradição que nos é transmitida a partir da relação com aqueles que fazem parte da nossa vida, sejam eles os pais, a família, os amigos, os professores da escola. E essa transmissão dessa linguagem e dessa língua vai nos estruturando como sujeitos. Essa linguagem que nos estrutura e que estrutura o nosso inconsciente fica, em parte, esquecida, ou seja, se torna inconsciente. E se torna também as repetições que fazemos, os nossos atos repetitivos, os nossos sintomas e esse discurso que nos domina. E o que fazer com isso? Como sair dessa repetição que domina esse sujeito da modernidade, desamparado e desenraizado? Considerando, né, que somos estruturados a partir da linguagem e desse discurso que nos é transmitido, em uma perspectiva lacaniana, a gente pode pensar que uma saída para essa repetição e para os nossos sintomas está em uma mudança das nossas práticas falantes. De acordo com a Maria Rita Kell, dominar relativamente nossas práticas linguageiras, em vez de sermos inteiramente alienados a elas, é uma possibilidade de cura vislumbrada pela psicanálise. Nesse sentido, em um percurso de análise, esse discurso pronto, tão alienado a um suposto saber do outro, quanto toda fala neurótica, ele deve ser desmontado, desconstruído para dar lugar a alguma fala própria do sujeito. Seguindo a lógica da autora, uma análise deve possibilitar que o analisando possa inscrever nas malhas das práticas falantes e no muro de saberes e certezas desse discurso que nos é transmitido pelo simbólico, pela cultura, permitir que ele possa inscrever um significante ou uma palavra que dê conta de orientar suas escolhas de vida,
né, que lhe permita a sua perplexidade diante desse discurso, que lhe permita indagar-se sobre o seu desejo, sobre o desejo que o habita e querer saber sobre ele, sobre esse desejo. A posição do sujeito em relação à linguagem torna-se fundamental para que a gente possa entender como a psicanálise pode operar em uma direção de cura. Lacan toma emprestado da teoria linguística de Saussure, que escreveu o curso de Linguística Geral, alguns conceitos fundamentais para a elaboração de seu pensamento psicanalítico. A Maria Rita Kell esclarece esses conceitos detendo-se nos 3 principais conceitos que interessam a psicanálise, que são eles os conceitos de linguagem, língua e fala. Saussure situa, o conceito de linguagem como uma estrutura genérica, que comporta as línguas. Mas é na língua que colocamos essa estrutura em prática. Ou seja, a língua é, ao mesmo tempo, um produto social da linguagem e um conjunto de convenções necessárias adotadas pelo social para permitir o exercício dessa linguagem entre os indivíduos. A Maria Rita Kell também afirma que a expressão mais importante da herança simbólica que a gente recebe quando nasce é a língua, com suas convenções, suas estruturas, ou sua estrutura e suas práticas. Já a fala, ela é momentânea e individual. E são os falantes, como seres de linguagem, estruturados por uma linguagem, que se tornam capazes de transformá-la, de acordo com suas necessidades de expressão. A teoria de Saussure oferece à psicanálise mobilidade. Ele dá um lugar ativo ao sujeito ao considerar a língua como uma estrutura viva, e que por ser viva, ela permite que cada um de nós tenha condições de inscrever com sua fala uma pequena modificação e que essa modificação é o que na clínica psicanalítica a gente pode chamar de cura. Então, retomando, que se por um lado, a gente busca a nossa realização subjetiva e individual, a realização dos nossos desejos, mas por outro lado, nós somos dominados por automatismos de repetição de um discurso herdado, e que a gente precisa recalcar para poder realizar esse intento individual. A psicanálise surge como a possibilidade de, através da fala e da escuta do sujeito do desejo, fazer furo no discurso, nesse discurso herdado, tornando possível a modificação das nossas narrativas, dos nossos sintomas e possibilitando também a invenção de novas possibilidades para o que fica recalcado em nível inconsciente.